Olá, galerinha que sempre pede por vídeos de fisioterapia, aqui estou eu para gravar mais um vídeo pra vocês. Me desculpem a demora, desculpa ter demorado tanto, é que esse semestre, gente, esse terceiro semestre da faculdade, ele foi tipo tiro, porrada e bomba, vocês entenderam? Eu tenho certeza de que a faculdade levemente tentou me matar. Antes de começar o vídeo, eu vou avisar que eu tô gravando com o celular, então pode estar um pouquinho diferente, porque minha câmera, o cartão de memória não tá entrando nela. E também se tiver alguma pausa louca no meio do vídeo é porque alguém me ligou, aí para de gravar. E talvez porque a minha memória encheu, aí eu tenho que ir lá no notebook e arrumar isso. Então me desculpem esses pequenos dados. Bom, eu demorei um pouquinho porque eu tive um monte de coisa acumulada. Então assim que eu entrei de férias, o que eu peguei? Fui resolver tudo. E também que eu tenho que preparar esse vídeo, ver as minhas matérias, ter certeza de que eu vou falar tudo certinho para vocês. Bom, então eu vou falar sobre o terceiro semestre da faculdade de fisioterapia e foi bem difícil pra mim. Eu achei que não ia passar e foi, tipo, o pior semestre que eu tive até agora. Porque entraram as matérias práticas e a gente tem uma ilusão linda na nossa cabeça, a gente pensa assim, ah, a matéria prática é mais fácil, é só ir lá e fazer na hora. Mas não é, porque a matéria prática também tem uma parte teórica, então você acaba que você tem que aprender a prática e tem que aprender a teoria do mesmo jeito. E a gente teve umas matérias teóricas bem ferradas, então foi um semestre bem difícil. Bom, eu vou começar falando sobre as matérias teóricas, lembrando que eu estudo na Unicid, aqui de São Paulo, então se você estuda em outra faculdade pode ser completamente diferente as matérias, ou se você vai estudar em outra faculdade, e o conteúdo também pode ser diferente, então é mais pra vocês terem uma noção. Bom, eu tive 3 matérias teóricas, avaliação, cinesiologia e português. Português foi online, então foi a mais fácil de todas. E português era aquela coisa, era mais uma revisão do português da escola. Então, tipo, era bem fácil. Era sobre regras gramaticais, quais palavras têm acento, quais palavras não têm acento. E coisas assim, e como você fazer um bom texto, como você fazer um bom parágrafo. E como você interpretar os textos. Então, era meio que uma revisão ainda da escola, então, tipo, bem simples. Patologia. Patologia foi a matéria que eu fiquei de exame. Eu fiquei de exame em 2 matérias. E eu ficar de exame também atrasa um pouquinho eu gravar, porque eu tenho que passar no exame, o que graças a Deus eu fiz. Nada de DP. DP não tenho dinheiro. Então eu passei no exame, mas eu fiquei em exame nessa. E é uma matéria que não é tão difícil. É uma matéria que eu até gostava. Só que é uma matéria com muito conteúdo. A gente, eu tô sem anel. Meu anel tá aqui. Vou colocar pra ficar mais bonita. Então, é uma matéria com muito conteúdo e, no geral, como diz o nome, patologia significa doença, então são algumas doenças comuns que a gente vai encontrar trabalhando em clínicas, hospitais, etc. Então a gente começa falando de inflamação e infecção, processos inflamatórios, processos infecciosos, o que é inflamação, o que é infecção, o que é necrose, como que as células elas se dividem e elas trabalham. A gente aprendeu bastante sobre divisão celular, que quando uma célula tem algum problema nessa parte de divisão, normalmente acontece um câncer. Então a gente aprendeu bastante sobre câncer, sobre tumor benéfico, tumor benigno, tumor maligno, o que é um tumor maligno, tipos de cânceres e coisas assim. E também os tratamentos, o que você deve fazer no processo inflamatório, o que você deve fazer no processo infeccioso e coisas assim. E doenças que normalmente acontecem em hospitais. Era uma matéria só que tinha muito conteúdo, porque é uma matéria complexa, não é fácil você falar sobre divisão. Gente, meu namorado ligou aqui e parou de gravar, eu não sei que parte parou de gravar, mas vamos seguir esse vídeo então. É uma matéria bem complexa, porque você fala de vários tipos de célula e problemas, e inflamação é uma porrada de passos, e infecção é uma porrada de passos, e tem vários tipos de câncer. Então era muito conteúdo, eu acho que a gente tinha mais ou menos uns 7 slides, e cada, 7 slides de temas diferentes, e cada slide tinha, uns 10 coisinhas, sabe? Uma série de apresentações e cada apresentação tinha uns 10 slides, então pra vocês entenderem, então era muito conteúdo, mas é uma matéria que é bem teórica, então se você pegar, ler e tentar não confundir as coisas, que às vezes são muito parecidas, você vai conseguir passar do jeito que eu consegui. Então é uma matéria assim, que é meio chata, é meio enfadonha, mas não é a pior matéria que você vai ter. Vamos pra cinesiologia, que pode muito bem ser a pior matéria que você vai ter. E é uma matéria que eu não tive tanto problema, porque eu meio que tive uma facilidade nela, eu descobri depois. Não foi a minha matéria, assim, do capeta, mas foi a de muitas pessoas, e muitas pessoas já comentavam comigo que, meu Deus, cinesiologia é do mal. Então, vamos lá. Cinesiologia, você vai falar você vai estudar os movimentos, só que não é assim, movimentos igual a gente via nos outros semestres, abdução, flexão, extensão, não dá pra vocês verem, né? Extensão e coisas assim, rotação. Não, você vai estudar primeiro de tudo os movimentos que ocorrem nos ossos, aqueles movimentos que você não está vendo, então é muito mais difícil de você aprender. Vou usar o exemplo aqui da cabeça do úmero e cavidade glenoidal, que estão aqui, entendeu?
E eu acho que é isso. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrigem aqui nos comentários, porque eu também sou uma estudante, e estudantes erram e tudo mais. Então, mais ou menos assim. E um osso, pra você se mexer, um osso se mexe assim, tipo, no outro, sabe? Tem micro movimentos aqui dentro que a gente não consegue ver. E aí, antes de tudo, a gente vai estudar esses movimentos de um osso no outro. E aí você tem que saber qual que é o formato do osso. Se eu não me engano, a cavidade glenoidal é côncava e o húmero, ele é convexo. E isso, tipo, influi, porque tem uma regrinha de que osso côncavo faz uma coisa e osso convexo faz outra. Então, é, tipo, bem teórico e bem chato. E difícil de você entender, porque não é uma coisa que você tá vendo, assim, tipo, você vê os músculos se mexendo, mas você não vê o que os ossos lá dentro estão fazendo. Então, tipo, você tem que se esforçar bastante pra conseguir visualizar isso na sua mente. E também porque a gente vai estudar também o que cada músculo faz no papel, tipo, do movimento. Tal músculo abaixa a escápula, tal músculo levanta a escápula, tem um músculo que coapita ali o osso pra ele não, tipo... Sei lá, vocês estão me entendendo, né? Tipo, cada músculo faz uma coisa e tem os ligamentos também. Normalmente os ligamentos, eles fazem uma limitação pro osso, tipo, não sair muito dali onde ele tem que ficar. E tem determinados momentos que os ligamentos estão frouxos, determinados momentos que os ligamentos estão tracionados. Então você vai aprender mais ou menos isso e o que cada músculo faz. Que músculo faz abdução, que músculo faz flexão. E não é só, tipo, simplesmente fazer abdução, mas tem músculo que faz abdução com rotação e coisas assim. Então, tipo, você vai aprender cada parte do músculo. Isso foi um pouquinho mais fácil pra mim, porque a gente tinha uma matéria prática chamada cinesioterapia, daqui a pouquinho eu vou falar das matérias práticas, que era uma matéria de exercícios. E acabou sendo a matéria prática que eu mais gostei. Eu tive uma facilidade de perceber que ação que cada músculo faz, então isso me ajudou um pouquinho em cinesiologia também. Não é fácil, porque você tem que saber, tipo, cada músculo do corpo, o que ele faz, mas eu tive uma facilidade com isso. Eu decorei músculo muito mais fácil do que outras coisas, outras matérias que eu tive mais dificuldade. Eu sou muito melhor com músculo do que com osso, e normalmente é o contrário para as pessoas, acho que eu não sou muito bem normal. Bom, essas foram as minhas 3 matérias teóricas, a mais difícil delas, cinesiologia, português foi a mais fácil, e patologia estava ali no meio. Agora as matérias práticas. Antes de tudo eu vou falar da roupa das matérias práticas. Muitas pessoas me mandaram um e-mail, tipo, ai meu Deus, é verdade que você tem que usar uma roupa para as matérias práticas? Sim, é verdade. E eu até ia pegar a minha, mas eu esqueci, pera que eu já pego. E pros homens, a roupa de matéria prática é shorts, ou bermuda, assim, e sem camisa. Pras meninas, é top de academia, esses tops que vêm até aqui, sabe? Tipo, que deixam sua barriga à mostra. E um shorts também. Precisa usar roupa? Precisa, porque nas aulas práticas, tipo, tem um motivo pra ser prático. Normalmente você vai palpar o músculo da pessoa, você vai colocar um aparelho em cima da pessoa, colocar gelo, colocar calor, ou então você vai fazer uma massagem, tipo, uma mobilização no osso da pessoa, ou você vai fazer um teste que você precisa ver o músculo, então, tipo, você realmente precisa usar roupa. Eu vou usar em todas as aulas, tipo, das matérias práticas? Não, porque tem aula que é teórica. E tem aula que, por exemplo, você vai ver só a coluna, então você não precisa estar de short se você só vai ver coluna. Então você pode usar a calça e o top. Tem aula que você só vai ver joelho, então você não precisa estar de top, você pode estar com a blusa normal e usar os shorts. Mas é bem importante porque normalmente as aulas elas são feitas meio que em dupla. Então, tipo, você faz em seu amigo e seu amigo faz em você, pra você aprender a fazer. Então, tipo, se você não for com a roupa, provavelmente o professor não vai te tirar da sala, não vai falar, tipo, ah, beleza, você não pode fazer aula. Só que você não vai conseguir fazer no seu amigo e ele não vai conseguir fazer em você, porque, tipo, não dá pra ele fazer em você, você tá com a roupa normal, então... É um pouquinho difícil. E na prova, se você não tiver com a roupa, ou você não pode fazer, ou você vai perder nota. E aconteceu comigo que na última prova, que eu precisava, tipo, me dar melhor das 2 matérias práticas, eu esqueci a roupa. Tipo, então uma amiga minha me emprestou um shorts e eu fiz a prova de sutiã, gente. Tipo, acontece. Várias aulas a gente ficou de sutiã, tipo, que era mais prático, a gente esqueceu o top. A gente ficava de sutiã, então, tipo, você começa... A gente vai lidar com o corpo, então você tem que aprender a lidar com o corpo do outro e o outro lidar com o seu corpo. E os professores, eles cortam qualquer tipo de brincadeira, piadinha, tudo isso, assim. Eles fazem você ter noção de que é um momento sério e que você tem que respeitar também o corpo da outra pessoa, né? Então eu fiz a prova de sutiã. Beijos. Eu vou mostrar aqui, se eu achar o top eu vou mostrar, pera aí, fiquem aí. Gente, eu não achei meu top, deve ser por isso que eu não levei pra aula, porque eu não achei ele. Mas aqueles tops tipo de academia eu comprei na C&A. Mas se você tiver tipo top e shorts, você não precisa comprar, é só isso. Tá, matérias práticas. Vamos começar por avaliação. Avaliação físico-funcional. Como dá pra entender pelo nome, você vai avaliar o físico do paciente. Você vai ver se o músculo dele tá ok, se
tá tudo ok as articulações, se ele tá fazendo os movimentos, se ele tem força pra fazer o movimento ou pra resistir o movimento. E também tem alguns testes que você faz, que são testes especiais, pra ver se o paciente tem aquela determinada doença. Essa matéria foi bem difícil, mas eu dei bastante sorte, então eu passei direto. Mas é uma matéria, tipo, bem complexa, assim, com muito conteúdo. Porque primeiro você tem que saber palpar cada músculo, osso, processo, articulação, pra ver se tá ok. Então por isso, tipo, não dá pra você palpar com a roupa aqui por cima, não tem como você sentir se tá ok, entendeu? Você tem que palpar o corpo inteiro pra ver se tá, tipo, tudo ok. E você tem que saber o que você tá palpando, então a anatomia é fundamental. E você também tem que fazer alguns testes de força, por exemplo, eu sei que bíceps faz flexão, então eu vou pegar aqui, ó, aqui não dá pra vocês verem bem por causa da câmera, vou pegar aqui e vou fazer uma força aqui e ver se a pessoa resiste, então se o músculo dela está resistindo, e tem vários graus de força, tipo grau 1, grau 2, grau 3, e aí vocês vão aprendendo como que faz esse teste. E também existem testes com nomes, que são esses testes específicos pra ver se a pessoa tem alguma doença. Por exemplo, pra mim caiu o teste de Vandenberg na prova. Então, o Vandenberg era você pedir pra pessoa fazer isso daqui, sabe? Abrir e fechar a mão, assim, numa mesa, na maca. E caso, por exemplo, ela fecha a mão, mas o dedinho fica, tipo assim, ela fechou, eu não consigo fazer isso. Ela fechou e o dedinho ficou. Isso pode ser um problema no nervo ulnar. Então, só que existem muitos testes, tipo, às vezes pra cada doença existem 3 ou 4 testes, existem muitas doenças. Então, tipo, é uma matéria bem complexa e bem difícil, você tem que prestar bastante atenção e você tem que saber a teoria, porque meu professor perguntava, tipo, ah, tá, esse é o teste de Vandenberg, beleza, você mandou o paciente fazer, mas e pra que serve? O que é positivo? Se for positivo, onde que é o problema? Então, foram mais ou menos uns 80 testes, assim, que a gente tinha que decorar pra cada uma das provas e é bem treta. Bem treta, mas eu consegui passar. Então se você estudar muito, tem um livro de testes que eu usei, que era do meu professor mesmo, então provavelmente você vai encontrar, o seu professor vai indicar um livro com todos os testes, tipo, do corpo inteiro, e aí você tem que bombar e estudar muito cada um dos testes. Pega alguém da sua família pra fazer o teste, eu usava meu namorado, minha mãe, meu irmão, pra fazer, porque na hora você tem que saber fazer. E também tem a prova teórica também, que normalmente são perguntas sobre os testes mesmo, então estude a prática e estude a teoria. Próxima matéria prática, vamos de cinesioterapia. Ei, que foi a minha matéria favorita, que era aquela matéria de passar exercícios. Mas, assim, passar exercícios é muito por cima, é lógico que tem mais do que isso. Você vai aprender sobre a teoria dos exercícios, exercício pra você ganhar força, exercício pra você ganhar resistência, tem exercício concêntrico, exercício excêntrico, exercício isométrico, que é parado, exercício isotônico, que é você se mexendo. Você pode fazer exercício com bola, exercício com terabudget, que são aquelas faixas, exercício com teratube, que são os tubinhos. Você pode fazer exercício com peso ou sem peso, cadeia fechada, cadeia aberta. Então você vai aprender tudo sobre exercícios. E pra isso você precisa, pra você poder passar um exercício na prova prática, eles pedem pra você passar um exercício pra determinado músculo e de um desses jeitos. Você tem que saber o que o músculo faz. Pra mim, na prova, gente, eu dei muita sorte. Teve uma prova prática só e algumas provas teóricas. E pra mim caiu exercício excêntrico de tríceps. Então, tipo, tríceps é um músculo super fácil, é só, tipo, estender. Como era excêntrico, era voltando, mas eu não vou entrar nesses detalhes, assim. Mas caiu de tríceps. Pra minha amiga caiu o quê? Peitoral maior, já é um pouquinho mais difícil. Teve uma menina que caiu tibial anterior. Então, tipo, a gente não sabia o que ia cair na prova. Então, além de aprender que tipo de exercício é um exercício de força, que tipo de exercício é um exercício de resistência, e cadeia aberta, cadeia fechada, isotônico, isométrico, e todos esses tipos de exercício que existem, a gente também tem que saber, tipo, pra qual músculo ela vai pedir. Então, se ela pedir um exercício de tríceps, eu preciso saber o que o tríceps faz. O que o tríceps faz? O tríceps estende. Então, eu preciso fazer um exercício de extensão. O que o peitoral maior faz? O que o músculo poplíteo faz, entendeu? Então, glúteo máximo, glúteo médio, poderia cair qualquer músculo, então você tem que estudar muito bem. Além dos tipos de exercício e como fazer exercício com a bola, com teraband, e todos os com halter, com caneleira, você também tem que estudar o que o músculo faz pra você saber qual que é o exercício que você tem que passar pra aquela pessoa. E como eu falei, eu tive muita facilidade com músculo, eu gosto de músculo, eu gostei de passar exercício, no começo eu achei que eu ia odiar essa matéria, mas eu gostei, e isso me ajudou lá naquela matéria de cinesiologia, porque eu acabei aprendendo muito fácil as ações dos músculos, e isso me ajudou. Próxima, recursos terapêuticos físicos. Então, já dá pra perceber pelo nome que são recursos que você pode usar na sua terapia com pacientes físicos. Se é físico, normalmente é calor, frio e aparelhos que geram calor, que geram frio ou que geram calor e geram frio. No geral é isso. Tem também aparelhos que fazem eletroterapia, mas isso a gente vai ver no próximo semestre. Então a gente viu mais ou menos calor e frio dessa vez. Então, em recursos terapêuticos físicos,
você vai aprender como que você usa o calor, em que situação você usa calor, como você usa o frio, e em que situação você usa o frio, em que tipo de lesão, em que tipo de doença, em que fase da lesão, que é muito importante. Você não pode pôr calor no começo e não pode pôr frio no final, vocês vão aprender por quê. E também como funcionam os aparelhos, tem aparelhos de ondas curtas, aparelhos de ultrassom, micro-ondas, aquele tanque de parafina. O tanque de parafina é muito legal, gente, eu vou colocar uma fotinha minha. O tanque de parafina ele é de calor e o professor coloca a sua mão, parece que você é um nugget, que você tá fritando no óleo, mas a sua mão fica muito quentinha e molinha. Então você vai aprender o que o calor faz e o que o frio faz e em qual situação cada um deles é bom. Você vai aprender como usar compressa de gelo, compressa de água quente e também os aparelhos que geram calor e aparelhos que geram frio. E junto nessa matéria a gente também teve as aulas de hidroterapia. Eu não sei se tem em toda a faculdade, porque você precisa de uma piscina de hidro e não é uma piscina comum, a água normalmente ela é bem quentinha e você aprende exercícios e formas de trabalhar com o seu paciente na hidroterapia. Então tudo isso a gente aprendeu recursos terapêuticos físicos e foi uma matéria tipo, bem tranquila. A parte mais complicada é que alguns aparelhos você tem que saber a voltagem certinha e a gente aprendeu laser também, laser é bem legal. E você tem que saber, tipo, tem que fazer algumas continhas. Todo mundo sempre me pergunta se tem matemática. Tem um pouquinho, a gente teve um pouquinho de regra de 3, porcentagem, soma, divisão, não é nada assim impossível. Mas a gente que não é de exata se confundiu porque tinha algumas fórmulas, assim, não é nada impossível. Eu passei e nem peguei exame nessa. Você se esforçando, você com certeza consegue. E a última matéria que eu quero falar pra vocês é recursos terapêuticos manuais, que essa foi a minha matéria, assim, tipo, do capeta. Meu Deus, que matéria é essa? Foi a minha matéria. Gente, foi terrível pra mim. E é uma das matérias mais importantes, porque é a matéria que a gente usa as nossas mãos, são os recursos que a gente mesmo faz. Então, massagem, mobilização, é aquilo que o fisioterapeuta ele é mais conhecido, né? E não é tão simples quanto parece. Você que fala que fisioterapia é só massagem, saiba que pra fazer uma massagem, meu amigo, tem muita teoria por trás. Então, era uma matéria com muita teoria. Eu falei pra vocês que o osso se comporta de uma maneira diferente quando ele é côncavo e quando ele é convexo, ou ao contrário. E então, a gente tem que fazer, às vezes, algumas mobilizações nas articulações. Por exemplo, você tem aqui os ossos juntinhos e, às vezes, tem algum problema de mobilidade aqui. E é por isso que você está sentindo dor, por exemplo, de fazer uma abdução de braço. Às vezes, a sua cabeça do húmero não está tendo uma mobilidade legal com o glenoide. Então, o fisioterapeuta ele vai fazer o quê? Ele vai pensar, se o húmero é um osso convexo, vamos dizer que seja convexo, que já tô aqui confusa. Ele vai fazer o movimento pra baixo, enquanto você vai colocar o braço pra cima. Então, o que o fisioterapeuta vai fazer? Ele vai forçar aqui, você tem que achar a cabeça do húmero na sua mão. Isso é difícil, muito difícil. E você vai forçar pra baixo, pra ganhar uma amplitude de movimento. Tem vários graus que você pode fazer essa mobilização. E você tem que saber como fazer pra cada ossinho aqui que tem no seu lindo corpinho. E é isso que vai cair na prova. Então, tem coluna, tem ossos da mão, que são vários ossos, tem ossos do corpo inteiro. Então, a coluna eu achei o mais difícil, porque você tem que aprender a achar as vértebras. Eu zerei uma prova em que caiu coluna no dia do meu aniversário, tipo, zerei. E prova prática tem isso de que você fica muito nervoso, porque normalmente as provas práticas são sorteios. De todas as matérias que eu falei, ou você pega um papelzinho e o que caiu você faz, de todas. Ou então tem um número na lousa, você escolhe o número e você faz. Todas as matérias práticas, as provas práticas foram assim. Então não tem como você escolher e não tem como você saber o que vai cair. Não tem como você falar, professor, posso trocar? Não, o que caiu você tem que fazer. E pra mim caiu coluna e eu, tipo, tinha perdido a aula de coluna porque eu tava estudando pra avaliação. Então eu zerei a primeira prova. Aí na segunda prova eu falei, não, mesmo que não caia coluna, eu vou aprender coluna, porque no estágio depois, lá no último ano, eles vão cobrar, então eu preciso saber fazer. E caiu coluna de novo, e dessa vez eu passei. E aí mesmo assim eu fui pra exame, porque eu zerei na outra, fiz o exame que foi teórico, passei. Então mesmo que você zere alguma prova prática, o que pode acontecer é porque você fica muito nervoso, tipo, não desista. Não desista que ainda tem a outra prova, ainda tem o exame e deu tudo certo comigo. E além dessas mobilizações nos ossos, e a gente também tem massagem, que é a parte mais simples, que é drenagem e também massagens para aliviar a dor, que é deslizamento, compressão, percussão e coisas assim. Cada massagem meio que tem a sua indicação, mas massagem é bem mais fácil que mobilização. Então eu acho que vocês vão se dar bem melhor com massagem, que eu achei bem mais fácil, só cai um pouco na prova. E mobilização que cai mais, é o que você tem que ter mais atenção mesmo. Gente, eu vou conferir aqui, eu acho que eu não esqueci matéria nenhuma.
Eu tô aqui na minha área do aluno, aqui da Unicid. Eu acho que eu falei de todas as matérias. Portuguesa. Sim, falei de todas as matérias. Essas foram as matérias que eu tive. Eu achei esse semestre extremamente difícil. Eu achei o terceiro semestre muito difícil, porque é um semestre que começou a entrar mais nas coisas a ver com a fisioterapia. Eu não quero desanimar vocês, mas fiquem preparados e retomem a anatomia, porque provavelmente a anatomia é uma aula muito corrida e você acaba tendo que aprender mais do que vai cair na prova. Mas retomem músculos, ossos, formato de ossos. Formato dos ossos é muito importante e quase me matou. Ligamentos, que são mais difíceis de você aprender. Então retomem a anatomia, e a anatomia vai ajudar vocês muito. Se você souber bastante anatomia, vai ajudar muito. Eu tive que retomar praticamente tudo de anatomia, porque eu senti, tipo, meu Deus, eu passei, mas eu tô achando que eu não aprendi direito, né? Eu retomei bastante. É isso, agradeço muito que vocês sempre pedem vídeos. Se demorar com os vídeos, gente, me desculpa, é que às vezes tem muito vídeo pra gravar, muita coisa pra fazer, e eu não consigo organizar tudo. Mas eu tô muito feliz que vocês sempre conversam comigo em todas as redes sociais. Eu sempre deixo as redes sociais aqui embaixo. Então, muito obrigada pelo carinho. E muitos de vocês me perguntaram do estágio. Na verdade, gente, o certo é você fazer estágio lá pro fim da faculdade. Só que algumas clínicas, elas pegam quando você tá no segundo e terceiro semestre, porque você já sabe algumas coisas. Então, eu acabei fazendo estágio antes do que é o certo, na verdade. E eu fiquei alguns meses na clínica, eu gostei muito, eu fiquei muito feliz, eu aprendi muito lá. Era uma clínica de ortopedia, então a gente aprendia a colocar os pacientes no aparelho, passar alguns exercícios. Eu não fazia nada sozinha, tudo eram as físios já formadas que faziam. Eu meio que auxiliava, assim, se tinha que tirar o paciente, se tinha que fazer um ultrassom, que você tem que fazer, tipo, sempre o mesmo movimento. E às vezes tá muito cheia a clínica, elas me colocavam pra fazer. Preencher ficha do convênio, e essas coisas assim, fazer avaliação no paciente, tipo, preencher o nome dele, idade, doença, tipo, essas coisas simples. E não tem muito o que falar. Mas o que vocês quiserem saber sobre o estágio, deixa aqui embaixo as perguntas de vocês que eu vou responder. Muito obrigada, acho que eu falei tudo nesse vídeo. Desculpa se ficou uns cortes meio loucos, porque eu tô realmente com esse problema da memória do celular, mas espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.